Espírito Santo de Deus, eu declaro em nome de Cristo Jesus, a tua provisão, a tua bênção, o teu toque, a tua mão de poder, Pai, soberania, sobre a vida de cada irmão que está assistindo, sobre a vida de cada irmão que está ouvindo. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, o Senhor é Deus de milagre, e o Senhor é Deus de milagre, Deus, mesmo sem eu estar aqui, Deus, sem pessoas estarem aqui agora, o Senhor é Deus de milagre, e o Senhor está alcançando a casa delas, a família delas, a história delas. No nome de Cristo Jesus, eu abençoo cada vida. Eu declaro a tua provisão, eu declaro a tua mão de poder, de graça, misericórdia, de mão de milagres, mão de soberania. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, eu declaro o teu poder, eu declaro o teu poder sobre a tua igreja, eu declaro o teu poder sobre a tua igreja. Espírito Santo, vem curar, vem libertar, vem fazer a obra, Deus, faz o teu milagre em meio ao teu povo. Eu consagro cada um que está assistindo e abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Meus queridos, muito bom estar aqui em mais um culto, que nós podemos honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te convido, né? Tive uma notícia boa agora, que nós poderemos voltar aos cultos presenciais, né? Isso é muito bom, vamos poder voltar aos cultos presenciais, já foi deliberado, com a ação de inúmeras pessoas aí, o nosso governador cedeu e abriu aí. A gente vai ficar atento a todas as normativas que tem, e logo mais a gente vai compartilhar as informações a respeito disso, amém? Eu te convido a pegar essa live, compartilhar o link dela com outras pessoas, sabe, talvez aquele teu amigo que tu não consegue trazer para a live, você pode pegar e pode compartilhar para ele essa live agora, você pode mandar aí no grupo da família, no WhatsApp, você pode mandar para todo mundo aí essa live, e eu acredito que Deus vai abençoar muito com essa palavra, amém? Tem uma palavra de Deus hoje para você. Foi quinta-feira passada, eu falei sobre nós entendermos o tempo de Deus, estava o pastor Lucas Pacheco aqui comigo também, e a gente falou sobre entender o tempo de Deus, porque Eclesiastes afirma que Deus tem um tempo determinado para cada estação, e ele disse que o sábio, a pessoa que é sábio, sabe discernir os tempos e as estações. Então, no nome de Cristo Jesus, eu acredito que a gente está vivendo um tempo que nunca antes vivemos, e mesmo assim, Deus tem palavra, Deus tem direcionamento, Deus tem resposta para nós nesse tempo. Deus tem uma instrução para mim e para você nesse tempo. Sabe, quando nós estamos dentro da nossa casa, né, e aqui acontece muito na igreja, a gente atende muitas pessoas que às vezes estão passando por alguma crise dentro de casa, seja financeira, seja no casamento, e ela vem aqui falar com o pastor, e nós, pastores, à luz da palavra de Deus, nós damos uma palavra para aquela pessoa, para o tempo que ela está vivendo. Eu não posso generalizar, eu tenho que conhecer o caso a caso e dar uma palavra específica para aquela pessoa. Então, eu quero que você raciocine comigo. Se eu tenho uma palavra específica para você, tanto que eu tenho, que não basta, às vezes, só uma pregação, mas às vezes eu tenho que sentar com A, eu tenho que sentar com B, eu tenho que sentar com C, para dizer o que é no caso dele. Eu tenho que ouvir. Meu irmão, se eu tenho que fazer isso, se eu não posso dar tudo genérico, eu quero te dizer que Deus também é assim. Deus, ele tem prazer que nós nos relacionemos com o seu Santo Espírito e a gente tem uma direção diária. A palavra que nos sustenta é comparada ao maná. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala assim, o pão de cada dia nos dá hoje, ele não está falando só de uma provisão material para alimentar-se. Ele está falando de uma provisão espiritual para que eu possa me alimentar. Então, existe uma palavra de Deus todo dia para mim e para você. Todo dia, eu tenho um compromisso com a minha esposa e todo dia eu troco algum tipo de assunto com ela. E todo dia é um assunto diferente, é um olhar diferente, é um abraço diferente, é uma surpresa, às vezes é uma discussão diferente, e o que Deus quer de mim, de você, é isso. Porque eu vejo um Jesus que andava aqui na terra e que ele dizia assim, olha,
vocês veem, eles ficavam admirados com o que Jesus falava. Uma coisa interessante é que Jesus, ao dizer o porquê ele fazia, o que fazia e como falava, ele dizia assim, olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu falo o que eu ouço meu pai falar para mim. Uma coisa que nós temos que entender é que para alguém falar assim, olha, eu estou agindo dessa forma, é porque você tem comunhão com aquela pessoa. Sabe, tem algumas pessoas que eu ando muito perto, e aí eu estou com outras pessoas que conhecem a mim e a outra pessoa que eu ando perto, e ela fala assim, nossa, você está aprendendo direitinho, você está igualzinho, você está fazendo as mesmas brincadeiras, você está até andando igual, você está tudo igual a essa pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque é comunhão. E comunhão eu tenho, é quando eu começo a ter algo em comum. E um dos desejos do apóstolo dos gentios, ou seja, a Bíblia, Jesus chama um cara para ser o pastor dos gentios, ser a pessoa que vai instruir os gentios, que vai estabelecer um fundamento entre os gentios, ele chama o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no final de uma das cartas aos Coríntios, ele diz assim, olha, que a graça de Cristo Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre vós. Ou seja, o sentido do cristianismo é entender a graça de Cristo Jesus, que eu sou alcançado, porque Ele me amou primeiro, não é pelo quanto eu amo, não é pelo quanto eu faço, mas é por um amor incondicional, que por mais que eu venha pecar, que por mais que eu venha falhar, Deus, sendo Pai, não deixou de me amar. Então, eu entendo a graça de Cristo. Ele diz que também eu tenho que entender o amor de Deus. O amor de Deus é o amor sacrificial que entrega o seu filho, que entrega o melhor do que tem. Então, Deus me ama tanto que Ele olhou para o céu e viu ruas como de ouro, Ele viu os diamantes, Ele viu tudo que Ele tinha de bom, e Ele falou, eu tenho que pegar o melhor que eu tenho aqui no paraíso e entregar para essa galera, porque eu amo demais eles. Aí Ele olhou, só tinha o filho dele, que na verdade era o que Ele tinha de mais precioso. Ele fala, eu vou entregar meu filho. E Ele entrega o filho dele por mim e por você. Então, segundo o nosso pastor, apóstolo Paulo, aquele que veio estabelecer os fundamentos para os cristãos, gentios, aqui do Brasil, e de todos os lugares do mundo, exceto os judeus, de todo lugar do mundo serve essa palavra. Eu entendo que eu não posso ser cristão sem entender o amor de Deus, eu não posso ser cristão sem entender a graça de Cristo Jesus incondicional, mas eu também não posso ser cristão se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a palavra comunhão é muito interessante, é ter coisas em comuns. Sabe, meu irmão, quando eu estou num relacionamento profundo com o Espírito Santo, há lugares que eu não me sinto bem em estar, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus em mim não está bem. Há coisas que eu me costo em falar, mas o Espírito Santo dentro de mim não está em paz em falar aquilo. Ou seja, se eu falar aquilo, vai sair da minha boca algo que é incomum com aquilo que eu estou carregando. E isso é muito importante, meu irmão, porque quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vou tendo uma palavra, um maná diário para mim, todos os dias. E aí eu não vivo uma vida monótona. Eu não vivo uma vida na mesmice, eu vejo o ciclo da minha vida indo e indo. Eu não estou dizendo que eu não passo por problemas, que eu não tenho vontade de chorar, que eu não me arrependo, que a dificuldade não vem, aliás, ela vem, só que ela vem para vir na minha vida, ela vem para vir uma vida, olha que redundante, ela vem para vir na minha vida apenas uma vez. Eu não preciso viver apanhando. E eu entendo que o mal às vezes vem, que a situação complicada vem, mas com o Espírito Santo Ele me faz olhar e enxergar a oportunidade de aprender, a oportunidade de rever, a oportunidade de me sentir e de estar preparado. E também Ele começa a fazer milagres na minha vida. Ele começa a curar o meu coração. Então, meu irmão, o que eu vim falar para você hoje aqui é que eu e você, sendo cristãos, a nossa necessidade fundamental é ter coisas em comum com o Espírito Santo de Deus, ter um relacionamento. Cristo Jesus subiu, mas deixou o seu Espírito, e o que me torna filho de Deus é o Espírito de Deus dentro de mim. Mas o que me torna um cristão de verdade é quando eu estou pautado na característica de ser guiado por esse Espírito. E eu acredito que esta é a missão do Evangelho.
É por isso que nós falamos de várias coisas, mas nós vamos rodopiar sempre no mesmo assunto, que é ser guiado, impulsionado e ter coisas em comuns com o Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa muito interessante que nós temos que pensar aqui é que se eu começo a ter algo em comum com o Espírito Santo de Deus, já não sou eu quem vivo, como o apóstolo Paulo dizia, mas Cristo, eu tenho uma outra vida dentro de mim, que é a vida de Cristo. Ou seja, eu já não percebo as situações como eu sempre percebia. Eu já não vejo as situações como eu sempre via. Eu já não falo como eu sempre falava. Isso é muito importante, meu irmão, porque hoje e sempre, o que nós ouvimos e damos atenção nos governa. O que nós vemos e damos atenção nos governa. A Bíblia diz que aquilo que eu ouço me torna sábio ou tolo. Por isso que Salomão disse, ouve meus conselhos e seja sábio. E a Bíblia também fala que o que eu vejo é a janela da minha alma. A Bíblia também fala que eu tenho que guardar o meu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, eu tenho que cuidar no que eu estou olhando, eu tenho que cuidar para o que eu estou ouvindo, porque isso vai entrar na minha alma, no meu coração, e vai reger as fontes da minha vida, da minha história. Eu sou e você é o que você vê e o que você ouve. Você é fruto do que você tem dado ouvido e do que você tem dado visão, seu olhar. E quando o Espírito Santo entra, para de ser aquilo que o Lucas só quer ouvir e para de ser aquilo que o Lucas só quer ver. E o destino começa a ser escrito pelo livro de Deus ao meu respeito. E não o livro que o Lucas escrevia sozinho. Porque o Lucas agora não escreve mais nada. O Lucas assumiu morrer para começar a ver como o Espírito Santo vê e ouvir como o Espírito Santo ouvir. Porque assim, aquilo que está no céu na vida dele é o que ele vai se pautar. É o que eu vou, é o que vai reger a minha história. E amanhã ou depois, daqui a um ano, eu vou olhar para a minha história atual e vou falar, bem, eu estou aonde Deus disse que era para eu estar. Eu estou como Deus quer que eu esteja. Então, isso é muito interessante. E a gente tem que se perguntar, porque a gente está vivendo em dias que, a cada pouco, nós temos a necessidade de olhar o G1. O G1 não, que é da, né, não vou falar. O G1, o Google News e tudo mais, a gente tem o desejo ardente de saber o que está acontecendo no país. Falo por mim, eu nunca segui tanta gente assim que tem uma visão política bacana, legal, e você quer ficar, e compartilhamento e tudo mais, e a gente vai ouvindo o que está acontecendo no mundo, e eu não estou falando que você não tem que ouvir. Paulo disse que eu tenho que ouvir tudo e reter o que é bom. Eu tenho que ouvir sim. Você tem que ser informado no que está acontecendo na sociedade. Você tem que estar informado no que a ciência diz, no que o político lá está dizendo, você tem que saber, a gente é inteligente, não é burro. Se foi o tempo que um cristão era considerado aquele cara que colocava a Bíblia debaixo do braço e era tido como ignorante. Não, nós somos um povo que pensa e nós estamos aqui para estabelecer o reino do ser mais sábio do universo, simplesmente o autor e consumador da vida. Deus. Então nós somos, de todos o povo inteligente, deveríamos ser o mais inteligente na história, por saber de quem somos filhos. Nos recai uma obrigação grande de pensar, de raciocinar. Mas não meramente com pensamentos, olhos humanos e ouvidos humanos nas coisas. Então, a minha grande pergunta é de todas as notícias que eu estou ouvindo, que está regendo a minha vida e que está me fazendo me formar opiniões, e o que me torna também, gasta a minha energia de indignação pelos cenários que acontecem na história. A minha pergunta é, o que eu tenho ouvido de Deus nesse tempo? O que eu tenho visto de Deus nesse tempo? E também quais têm sido as energias que eu tenho gasto em relação ao que Deus tem me falado? Porque se eu tenho fé, a Bíblia diz que quem tem fé se aproxima de Deus. E quando se aproxima de Deus, a Bíblia diz que eu agrado a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé é possível agradar a Deus. E quem tem fé, crê nele, se aproxima dele. Então, quando eu tenho fé de fato, significa que eu estou me aproximando de Deus. E quando eu estou me aproximando de Deus, é impossível eu não estar recebendo algo novo. É impossível eu não estar recebendo
algo da parte dele. É impossível algo dentro de mim não estar sendo gasto em energia, em vontade, em mudança, talvez até indignação em relação a algumas coisas. Assim como nós recebemos notícias diariamente, isso alimenta o nosso eu, deixa eu te falar, há notícias dos céus, diariamente, de instruções da parte de Deus, para mim e para você. Meu irmão, às vezes Deus manda você fazer uma coisa, mas deixa eu te falar, todo dia há tarefas, todo dia há instrução, todo dia há uma palavra, todo dia Deus quer comunicar com você. Nós não podemos viver da estratégia de guerra, como Davi foi para a guerra e falou, Deus, como é que eu ataco? Ele falou, vai por cima. E ele ataca e vence. Aí tinha outra batalha, no dia seguinte ele falou, Deus, e agora, como é que eu ataco? Meu irmão, talvez até para a guerra que Deus mandou você entrar, porque a gente pode escolher as guerras que entram, escutei isso há pouco tempo atrás, e é uma pura verdade, tem guerras que não vale a pena você entrar, que não é para você entrar. No meio dessa guerra que você entra, há formas de vencer a batalha, e Deus quer te dar instrução. Agora, se nós vivemos uma vida com a palavra requentada do ano passado, nós vamos ter problema. Você sabe por quê, meu irmão? Porque se nós não vivemos uma intimidade com Deus hoje, até a palavra profética que você recebeu há um ano atrás, você pode se perder nela. Eu vou te dar um exemplo. Israel saiu do Egito com uma palavra. Olha, vocês vão para a terra prometida. Só que é um povo, meu irmão, que era um povo de dura cerviz. Um povo com coração duro. Um povo obstinado. Um povo desobediente. Esse povo caminhou e foi pecando, abandonando a Deus. Moral da história, eles chegaram até onde chegaram à base de milagre, de provisão, do extraordinário da mão de Deus. Eles chegaram em frente à terra Canaã e não entraram. Sabe por quê? Porque não tiveram a palavra renovada de Deus na vida deles. Eles, em vez de tomarem posse daquilo que o Espírito tinha para eles, eles deram ouvido a Satanás. Meu irmão, e Satanás é muito sutil. Satanás usa a minha natureza e a tua natureza. Satanás não é bobo, ele usa os nossos próprios desejos, o nosso próprio achismo, e o achismo de Deus é totalmente diferente do nosso. Eu vou te dar um exemplo aqui, para você entender. Quando Davi encontra Golias, olha só, o achismo de Deus, entenda, o achismo é um modo figurado para dizer a vontade de Deus, e o achismo e a vontade do homem. Quando Davi está perante Golias, ele olha para Golias e fala, você vem contra mim com espada, lança e escudo. Aí a minha pergunta é, a minha afirmação é, enquanto ser humano, vá. Ele ia ir como contra você, Davi? Com caldo quinor, uma panela, ia fazer uma comida para você? Ele ia com uma colher? Ele ia com um pano molhado para te bater? É óbvio que ele vai com espada, com lança e com escudo. É tão óbvio que parece uma coisa fútil, tosca, sedita. Parece, é claro que ele vai com isso. E você vai com o quê? Eu vou em nome do Senhor. E foi a resposta certa. É por isso que nós, que somos seres humanos, que estamos em contatos com aquilo que é material, dia após dia, se nós decidimos viver por fé, porque a Bíblia diz que o justo vai viver por fé, nós temos que viver esperando também daquilo que é transcendental, que eu não sou capaz de tocar. E aí que está o negócio. Minha vida nem sempre é pelo lógico. Nem é ganhei, agora eu vou acumular tudo para mim. Não. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, abre mão, que você vai ter mais. Espera aí, isso aí não tem lógica. Espera aí, não tem lógica. Não, eu preciso tal coisa. Não, você precisa ir lá e falar com fulano. Mas, Senhor, né, eu trabalhei, eu vou ficar aqui com a minha família agora nessa situação, eu mereço. O fulano falou aquilo, eu vou lá dar a resposta. E ele vai dizer, não, você não vai dar essa resposta. Meu irmão,
Nós estamos num mundo em que Satanás utiliza dos nossos próprios desejos. E aí vem o Espírito Santo e não utiliza dos teus desejos. Devido ao corpo que nós estamos com uma tremenda desvantagem. É por isso, meu irmão, que nós temos que andar ligados, assim como Paulo disse, olha, guardemos a nossa fé. Eu combati um combate, meu irmão, ele está dizendo, eu fui para a guerra, mas não é a guerra de lutar, ele também apanhou, ele está falando que ele foi para a guerra na sua vida espiritual, ele sabia que é uma luta espiritual, ele sabia que ele não podia enxergar as coisas, ele sabia que ele não podia só olhar e enxergar a espada, escudo e um gigante, ele sabia que ele ia no nome do Senhor, e ele tudo poderia, porque o Senhor iria o fortalecer. Mas, nesses combates ele diz, eu guardei a fé. Eu e você temos que nos policiar e cuidar e clamar a Deus diariamente, para sabermos se a fé está conosco, se nós temos ela guardada ou não. Eu vou te dizer por quê. Sansão, um juiz, a história dele está na Bíblia. A minha história não está. A sua história não está. Nós temos sim o nome escrito no livro da vida, mas não aqui minha história não é contada. Quem sabe um dia eu tenho o privilégio de alguém contar a minha história. Por um lado bom. Eu torço por isso. Mas a história de Sansão foi um juiz de Israel, a história dele está aqui. E a Bíblia diz que Sansão, seu cabelo foi cortado, e ele tinha um pacto com Deus, que o cabelo dele tinha que estar crescido, para que o Espírito Santo entrasse nele, e ele pudesse ter a força sobrenatural lá. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo se ausentou dele, quando o cabelo dele foi cortado, e sabe o que é interessante? Ele nem percebeu. A Bíblia diz que ele nem notou, ele não viu. E meu irmão, nós temos que ver, mas não ver como o homem vê. Nós temos que ter os olhos da fé, nós temos que ter o ouvido da fé, nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar. E nem em nenhum momento, o Dandu que me deu uma palavra que foi fenomenal esses dias no WhatsApp, que no começo eu não entendi. Eu estava perguntando do fim do mundo para ele, não sei o quê, queria saber. Ele me deu a resposta mais importante que eu tenho que saber mesmo agora. E aí você entende por que a pessoa tem estrada, por que a pessoa está na tua frente, você entende. Por que ele tem esse entendimento, você entende. Que o não importante não é os detalhes do que vai acontecer amanhã, mas é os detalhes do que Deus está me falando agora. Nós vivemos, e ansiedade é pecado. A Bíblia diz que eu tenho que lançar mão de toda a minha ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, eu tenho que lançar mão de toda a minha ansiedade, porque Deus tem cuidado de mim. E nesse mesmo texto diz que Satanás está como um leão furioso, babando, procurando alguém que possa tragar. E quando eu estou ansioso pelas notícias e pelo mundaréu de vozes que tem aí, que não seja a voz do Espírito Santo de Deus, eu estou sujeito a ser achado pelo próprio Satanás e ser tragado por ele. Porque ele está procurando. A Bíblia dá a nomenclatura que Satanás é um leão que está à procura, faminto, babando, procurando alguém que ele possa tragar. Por isso, eu e você, 1 Pedro capítulo 5, temos que lançar mão de toda a ansiedade, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Agora, como é que eu sei que Deus tem cuidado de vós? Eu estou vivendo uma vida de fé, entregando a minha vida nos mínimos detalhes a Deus e pedindo instrução a Deus. Deixa eu falar. Quando Jesus vem, o nome dele é Emanuel, Deus conosco, Deus está com você. Deus está com você. Agora nós temos que estar com ele. Nós temos que considerá-lo. Nós temos que viver uma vida honrando, falando com ele, andando com ele. Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus até que já não era mais. Foi um termo utilizado que ele foi arrebatado. Meu irmão, mas esse termo é válido para mim e para você. Não é que você vai ser arrebatado aqui agora sozinho. O arrebatamento que vai ter é da igreja. Mas uma coisa nós temos que ter é que nós temos que andar com Deus e aconteceu o que aconteceu com Enoque. O termo é, e o Lucas andou com Deus até que ele já não era mais. E
o fulano andou com Deus até que já não era mais. E você, eu não sei qual é o teu nome que está me ouvindo, andou com Deus ao ponto que você também já não era mais você. Cristo começou a viver em você. A palavra que eu vim trazer hoje aqui, meu irmão, é a seguinte palavra: se aproprie daquilo que Deus tem para você, porque o mundo já é do maligno e está jogando um monte de coisa para mim e para você. Está jogando um monte de verdade, está jogando um monte de medo, está jogando um monte de preocupação, está jogando. Mas o que Deus tem falado com você? Deus tem falado comigo. Talvez você esteja me ouvindo falando, pastor, eu não sei. Eu não sei o que Deus quer falar comigo. Não sei o que Deus está falando comigo. Nós vamos orar no final dessa palavra e Deus vai falar com você. Nós vamos orar no final desta pregação e o Espírito Santo de Deus, na oração, se você fizer, Ele vai falar algo novo com você. Eu já declaro aqui em nome de Jesus, seja você sentado na TV, eu não sei onde você está agora ouvindo, mas no final dessa palavra o Espírito Santo vai falar com você. E se você estiver enfermo, o Espírito Santo vai te curar. Seja no físico, seja na alma, seja quem for. E se sua casa, o ambiente que você está estiver pesado, o ambiente vai mudar. Porque o Espírito Santo vai falar com você e os anjos do Senhor vão visitar aí sua casa. O seu negócio. Então o que eu vim dizer para você é que nós temos que ver com os olhos do Espírito. Porque quando eu caminho com os meus próprios olhos, isso me leva a um caminho. Quando eu caminho com os olhos de Deus, eu enxergo outro caminho. É por isso que em João capítulo 4, versículo 35, Jesus disse para os seus discípulos: vocês estão achando que a colheita é daqui 4 meses. Meu irmão, era óbvio que a colheita era daqui 4 meses. Só que Jesus disse assim: vocês estão achando que a colheita é daqui 4 meses. Mas eu vos digo que o negócio aqui já está pronto para colher. Nós vamos colher e nós vamos colher agora. Meu irmão, sabe o que eu vejo? Eu vejo que eu preciso ver como Jesus, é isso que eu vejo. Eu vejo que o que eu vejo não está certo, eu tenho que ver igual ele vê. E isso, meu irmão, é uma vida em Cristo. O Lucas é assim, mas em Cristo ele fala diferente, ele pensa diferente, ele vê diferente. O coração dele é outro. Deus tomou o coração. Tem uma palavra nas Sagradas Escrituras que diz assim: filho meu, Deus falando, dá-me o teu coração. Meu irmão, eu sei que para você é difícil mudar. Eu sei que para você é difícil pensar diferente. Eu sei que para você é difícil criar algumas vontades, alguns hábitos. Mas tudo o que Deus precisa é o teu coração, porque Ele vai começar a colocar o desejo de você orar. Ele vai começar a dar o desejo para você de adorá-lo. Ele vai começar a dar o desejo para você mudar. Ele vai mudar você. Tudo que Ele precisa é a disposição do teu coração. E aí a tua vida muda. Sabe, a mensagem que eu quero dar aqui hoje, pelo Espírito de Deus, é que tem muita gente me assistindo, pessoas que vêm à igreja, que estão assistindo aí, mas que não estão com uma palavra de Deus para o tempo agora. Talvez você tenha uma instrução, mas hoje Deus não falou comigo. Meu irmão, Deus fala diariamente. É um relacionamento, nós somos a noiva de Cristo. E deixa eu te falar, Deus zela por nós. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus, e eu fiquei pasmo quando eu li o texto de Ananias e Safira. Eu pensei, meu Deus, Deus matou Ananias e Safira. Só por eles não deram oferta lá e Deus matou eles. Você tem que ler a história para você saber. Mas era assim, resumidamente, era para cada um trazer uma oferta, devido aos bens que venderam, foram isso que eles proporam. Todo mundo vendeu tudo que tinha e trouxe aos pés dos apóstolos as ofertas. Ananias e Safira mentiram. E nisso, meu irmão, eles morreram. Deus matou, permitiu morrer. Matou eles, aliás, nem permitiu, matou. Eu falei, Senhor, mas como isso? Sabe o que é, meu irmão? É porque a Bíblia diz que esse povo, Ananias e Safira, essas duas pessoas, mentiram ao Espírito Santo. Num lugar em que todo mundo estava em comunhão com o Espírito da verdade. Deus ama tanto a igreja que não permitiu que Ananias e Safira se associassem à minha igreja e corrompesse o coração do povo. Deixa eu te dar uma palavra. Esse é o meu Deus e é o teu Deus.
Ele zela pelos crentes, Ele zela por aqueles que estão com o coração firmes na palavra dEle. Ele não vai deixar ninguém, Ele não vai deixar ninguém, se você estiver firme nele, arrebentar, massacrar e destruir a tua fé. Por isso, guarda ela. Eu quero dizer que nós temos que ter a ótica de Jesus, para tudo. Enquanto o pessoal estava desesperado com o que ia fazer para alimentar a multidão, Jesus com seus olhos já via a multiplicação. Deixa eu te falar. Grandes negócios, hoje, que bombam, sabe o que é? É quando a pessoa identifica algo que ninguém está vendo. A grande resposta e solução para a tua vida é quando você identifica algo que ninguém está vendo. O Espírito Santo quer falar coisas para o sucesso na tua vida, na tua história, enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto embaixador do reino dele aqui na terra, coisas para você, na tua vida, que você não está vendo.